Dá para imaginar hoje o futuro promissor da Red Bull sem a presença de Max Verstappen? Não, eu acho que né, a Red Bull sem o Max vai virar uma equipe mediana. Né? Vai brigar pelo quarto, quinto lugar de construtores ali e os pilotos eventualmente, né, vão estar por lá. Né? Acho que ela vem desandando já há alguns anos, né? A gente sabe desde da morte do chefão lá e aí acho que é uma cadeia, né? O negócio é igual uma empresa quando, né, perde um cara né, importante, um presidente, não é da noite para o dia, né, que desanda, né? Então acho que é uma consequência e não sei, eu acho que no meu ponto de vista o Verstappen, toda vez que você vê que o companheiro de equipe está perto do Verstappen, eles dificilmente estão os dois lá para frente. Porque é aquele carro mais dianteirinho, aquele carro não é tão rápido. Quando começa a deixar o carro bom para o Verstappen é quando, né, a diferença aumenta para o companheiro de equipe e aí ele consegue ir lá para frente. Então é um jeito diferente, né, que ele tem de guiar e que eu acho que a Red Bull se apoiou muito nisso, né, de conseguir fazer um carro onde é um carro competitivo na mão dele, mas se você for ver o histórico, né, mesmo quando o Pérez andava bem, andava quando sobrava muito, né? Assim, eventualmente, corridas de rua ali o Pérez fazia frente, mas se você pegar pela média do campeonato, não. E diferente do que uma McLaren, uma Mercedes, que sempre que teve carro bom, por mais que o Hamilton, né, ganhou muito, mas, né, o Bottas, que a gente sabe que é um segundo piloto, não é um cara vira e mexe, tava por ali, né? Então acho que a Red Bull tem esse lance. E acho que perdendo o Verstappen, se perder agora, vira equipe média. Agora, assim, até para a gente decifrar algumas coisas que se falou, eu já vi algumas entrevistas suas falando sobre essa questão de como o carro que o Verstappen gosta, até para muita gente que às vezes ouve, mas não consegue captar. Quando você fala que é um carro de frente, com a frente mais firme e uma traseira mais solta, uma traseira em que ele, se tiver que o carro sair, vai ser de traseira. Não, ao contrário. Ao contrário. Sai de um carro de frente ou um carro que sai de frente? É um carro que um carro dianteiro, é um carro que sai de frente, né? Que você vira ele empurra, ele não vem. Então é um carro que normalmente é mais lento, né? É um carro mais fácil de guiar, porque você não tem aquela... E o problema do carro que sai de traseira não é aquela saída de traseira quando você está com o pé de acelerador que você controla. Essa aí é razoavelmente fácil de controlar. O problema é quando você entra numa curva rápida, por exemplo, você vira o volante, o carro já aponta. Que daí você, sem acelerador ainda, você está tendo que administrar essa traseira. Isso em qualquer carro de corrida. Né? Eu acho que dar estoque para o caminhão, né? Na Indy, nos ovais, era um negócio que era sempre muito complicado. Por que acontece? Fala, pô, eu quero um carro, ele está saindo de frente na saída de curva. Aí você faz um ajuste para grudar mais, só que daí a entrada de curva fica muito agressiva. Então, é você conseguir fazer né, o mais difícil. Normalmente você pega o carro que fala, pô, o carro é ruim, e o que acontece? Ele fica muito agressivo de entrada porque você está tentando corrigir um problema dele lá da saída. Então, né, no caso do Verstappen, hoje você vê, né, a vantagem que é, ele consegue com uma sensibilidade incrível, né, de volante, isso falado pelos pilotos. Sim. O Albon uma vez, né, descreveu muito bem né, o jeito da guiada dele. Então ele consegue, e não é só o quanto que a mão mexe, né? Assim, o acelerador vem junto. Então toda vez que você tira o pé você vem acelerando, você tirou o pé do acelerador, a traseira sobe. Aí é a hora que você tem que virar. Aí ela subiu, virou, ela lança. Então aí que tá. Então, por exemplo, no oval era uma coisa muito comum. Eu comparo o oval porque é um jeito mais estável de você explicar, né? Uma curva mais longa, mas que no misto acontece mais ou menos igual, de uma forma mais rápida, né? Você às vezes, se você sabe que você está com o carro muito, né, que aponta e sai de traseira e você tem que tirar o pé em algum momento, é melhor você tirar o pé antes de ele sair de alguma coisa, né? Para você conseguir virar ele a hora que ele apoiou, você acelera. Então, tem tudo a ver com o jeito de plataforma. Agora, será que o Verstappen faz isso pensando em tudo isso que a gente está falando? Às vezes não. Às vezes pode ser pelo simulador, né? Então, assim, tem muita gente que é simplesmente a memória muscular, né? Que o cara tem esse dom e ele consegue. No passado sempre foi isso, né? Senna, dificilmente ele ficava lá imaginando toda essa teoria. Hoje, né, com tudo que tem de telemetria, com tudo que tem de informação, é muito mais fácil, né? Então esse carro de hoje, né, é um carro muito, que eles falam que a Fórmula 1 está muito difícil de guiar, porque, né, eles estão
para você aproveitar todo esse lance do efeito solo, você tem que andar com o carro bem baixinho. Você lembra que no passado a Red Bull começou com isso? Tinha aquela traseira alta, era feio até, né, de ver. Sim. Era uma traseira alta, a frente baixinha. Parecia caminhão de estrada. Exatamente, coisa feia. E hoje não, hoje você vê o carro inteiro socado no chão, que é para você, que é o normal de um carro de corrida, né? É sempre o carro inteiro no chão, mas principalmente para você aproveitar o fluxo de ar e fazer com que ele grude, né, no chão. Só que acontece, para você andar o mais próximo do chão, todo momento você precisa endurecer o carro. Porque se você deixa ele mole, ele, conforme vai pegando, né, o ar vai batendo na asa ou vai sugando por baixo pelo assoalho, ele vai descendo, porque ele está mole, até ele chegar no ponto que a equipe quer, né? Então, na hora que ele freia, o carro sobe de novo. Então, na hora que ele tira, aí o carro fica instável. E o que os engenheiros falam que esse fundo do carro hoje, ele muda demais, assim, conforme você está em alta velocidade, que ele está baixo, ele tem mais pressão atrás, ele gruda mais a traseira, mas depois você tirou um pouquinho, isso depende também de piso para piso, né? De assoalho para assoalho. Então, mas às vezes está falando assim de 1 milímetro, 2 milímetros, ele já vaza muito ar por algum lugar e ele perde estabilidade, uns mais para frente, outros mais para trás. Então, é um carro que está complexo e toda vez que você precisa andar com ele muito duro, muito baixo, aí né, você pega uma zebra, você pega uma pista ondulada, por exemplo, já fica um inferno de você guiar, porque o carro mexe, vaza o ar também, né, porque você tem sempre confiando, né, na parte de baixo dele. Então, assim, é bem complexo, né? Acho que estava até ouvindo esses dias um podcast do Gary Anderson, que é um engenheiro que sempre está... E ele fala o que se aprendeu nesses últimos anos aí é uma coisa que a Fórmula 1 não vivia há muito tempo, né? E esse aprendizado vai ficar para sempre, porque mesmo que a próxima geração não tenha, né, todo esse efeito solo, né, que eles estão querendo para o ano que vem diminuir muito, para 26 diminuir bastante, é um aprendizado, né, super interessante que eles tiveram que passar, né? Começou com o tal do porpoising, daí levanta um pouco, deixa um pouco de ar vazar, então... mas é interessante, né? Acho que esse mundo da Fórmula 1... Só que eu comecei já a emendar um monte de coisa aqui. Não, tá ótimo, uma aula. É mais por causa desse jeito, né, do Verstappen, mas tudo querendo dizer desse lance aí, né? É um carro que está extremamente difícil, só que o Verstappen tem, né, esse feeling de conseguir num carro muito difícil, né, de conseguir num momento muito desconfortável de guiar, ele ficar confortável guiando, né? Que eu acho que é o mais complicado, porque toda vez que você aponta e o carro entra rápido, é muito tenso, porque você está sempre... Só que o cara que tem essa sensibilidade, ele para aquilo lá, ele tá levando, entendeu? Ele tem... Né, às vezes você pega muito a curva de alto, o Verstappen ele é um cara que não freia muito para dentro. E tudo indica que é por causa disso, que é para não mexer muito a plataforma do carro, né? Então ele prefere em curva de alto, tiro, que às vezes não é nem frear, ou tirar o pé antes, carregar mais velocidade, mas manter a plataforma o mais estável possível, né? Para ele perder isso aqui. Só que isso tudo E isso tudo porque a hora que você tem um carro que fica extremamente difícil de guiar nessas curvas, ele consegue levar naquelas curvas de baixo, a tendência do carro atuar em curva de baixo é muito à frente, sai de frente. Só que se você tem esse carro agressivo, tudo, você consegue deixar ele mais traseiro para, às vezes, você não ganha naquela curva, você vai ganhar nas de baixa, que está todo mundo brigando porque sai de frente, e você tem um carro que rotaciona, que eles usam muito hoje, que você vira um pouco o volante, você virou o volante, ele já vira meio que no eixo. É como se desse aquela escorregada, né? Então... coisa que na minha época não se falava, mas hoje, desde o meu filho, quando corria o ano passado dos Fórmulas, eles falavam muito já esse lance de rotacionar, que é virar um pouquinho o volante nas curvas de baixo, o carro já fazer uma curva praticamente sem ter que você virar muito o volante, né? Então... Mas aí depende muito do traçado também, né? Para essa questão da curva de baixo. O tipo de curva, exatamente. Por isso que, né, que tem curvas que você sente mais, por isso que, né, o Verstappen, lembra, sempre que era corrida de rua normal, era onde o Pérez chegava mais próximo dele, porque era em freada forte e curva de eixo, né, piquet grande, que você vira muito o volante, sem aquelas curvas rápidas de alta, que é onde o Verstappen não é que ele ganha ali, ele consegue deixar um carro difícil ali de guiar para depois nas outras poder ganhar bastante.